Deus? Qual a esperança que você está precisando esta noite? Qual é a esperança que você está precisando essa noite? Tem um texto, nós vamos chegar nele, em Zacarias, que ele capturou a minha mente, ele capturou o meu coração. E nós vamos chegar nele essa noite. E esse texto, ele fala a respeito de esperança. Só que ele traz assim a esperança para nós de uma forma que a gente pode entender em muitos aspectos, em muitas situações. Por isso que eu perguntei qual é a esperança que você precisa essa noite. Porque a esperança, ela não é... Quando eu falo esperança, talvez você tenha um registro na sua mente do que seria esperança. Mas hoje nós vamos trazer algumas nuances a respeito da esperança. Talvez você possa estar precisando de mais de uma esperança. E aí o Senhor vai falar com você essa noite. Amém? Quando a gente fala dessa palavra esperança, ela vem da raiz esperar. O verbo é esperar e o substantivo é esperança. Então, toda vez que a gente falar esperar e esperança, é quase que a mesma coisa. Você diz assim, eu estou esperando em Deus. Eu tenho esperança em Deus. Concorda? É a mesma coisa. Então, a gente vai, quando a gente observar alguns versículos na Bíblia, a gente vai perceber que está no verbo, né? Esperar. E às vezes está no substantivo esperança. Mas para a gente chegar nesse texto, eu tenho que apresentar o contexto para vocês entenderem qual o significado São duas palavrinhas que parecem até meio contraditórias. Não, meio antagônicas, diferentes. Mas elas se encaixam de uma profundidade grandiosa. Mas eu tenho que fazer aqui uma digressão. Tenho que voltar lá atrás para ir trazendo vocês até a gente entender de fato esse texto. Quero fazer com vocês uma linha do tempo, a partir de Isaías, a partir de 2 Reis, de uma declaração que o profeta Isaías fez ao rei Ezequias. 2 Reis, segundo livro de Reis, 20. Amém? Tudo bem aí? Estão comigo? Amém? Segundo livro de Reis, no capítulo 20, no versículo 16 a 18, diz assim, era o que ia acontecer àquele povo, só que era uma profecia que ia ser realizada ali mais ou menos 130, 150 anos, que era o cativeiro babilônico. E aí nós vamos aqui, no versículo 16, diz assim então, Isaías ao rei Ezequias. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunuco no palácio do rei da Babilônia. Houve uma profecia da parte de Isaías ao rei Ezequias, que aquele povo, vivendo naquela situação, eles iriam um dia ser cativos no reino da Babilônia. E essa profecia, ela se realizou cerca de 150 anos depois daquilo ali. O que acontece é que depois daquele reinado de Ezequias, vieram outros reis. Vieram os reis
Manassés, o rei Amon, o rei Josias, o rei Joacás, o rei Jeoaquim, o rei Joaquim e o rei Zedequias. Aí é que se cumpriu essa profecia, que todos foram levados para a Babilônia, cativeiros. Todos esses reis, a Bíblia diz que eles fizeram o que o Senhor reprova. Todos não, com exceção de Josias. Josias fez algo diferente, mas todos eles fizeram algo que o Senhor reprova, ou tiveram um reinado conforme aquilo que o Senhor reprova. Apenas Josias viveu um período de paz, um período de prosperidade, um período de bênção do Senhor. Ele teve um reinado de 31 anos, ele reinou de 8 anos, assumiu o reinado com 8 anos, e por 31 anos ele teve um bom reinado. Por quê? Porque ele fez o que o Senhor aprova. Quando ele pegou o reinado, o templo estava destruído não, estava em ruínas. Ele começou uma reforma no templo, ele reformou o templo, ele achou, né, a palavra de Deus perdida dentro do templo. Olha para você ver como estava o Estado de Israel. Ele retornou aos cultos, ele retornou à festa da Páscoa, porque tudo tinha cessado no reino de Israel. E o Senhor deu essa profecia por conta da dureza de coração e por conta do povo virar as costas para o Senhor. O reinado de Josias foi diferente. Por quê? Porque ele não virou as costas para o Senhor. Todos os outros viraram. Acompanha comigo aí, 2 Reis mesmo, vai lá para o capítulo 25. Capítulo 25, versículo 9. Versículo 9. Aqui foi de fato o que aconteceu com o povo daquela época. Diz assim: no 7º dia do 5º mês do 10º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônico que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. Então, eles incendiaram o templo e eles derrubaram o muro. Ali ficou tudo desolado, destruído. E a partir dali, eles foram ser cativos no reino da Babilônia. Passado 70 anos, que foi a profecia de Jeremias, que eles seriam cativos durante 70 anos, o rei da Pérsia, que tomou a Babilônia, que era o rei Ciro, ele permitiu que o povo começasse a voltar. E voltasse para quê? Voltasse para construir o templo que tinha sido destruído. E eles voltaram num grupo grande, não era muito pequeno não, era um grupo grande. E eles voltaram liderado por Zorobabel, e começaram a construção do templo. Eles construíram o altar e, por conta da oposição, por conta da dificuldade da oposição dos reinos que ali em volta estavam, eles pararam a construção por 16 anos. O período que eles estavam na Babilônia, eu queria também ler com vocês, o período que eles estavam na Babilônia, qual era a situação desse povo, como ele se encontrava, qual era o ânimo desse povo. Nós vamos falar de esperança, então tem que achar o ponto de
o ponto aonde eles estavam, como eles estavam vivendo. Eu quero que vocês vão em Salmo 137. Tá rápido? Não? Estão acompanhando? Tá bem? Salmo 137. Esse é um salmo de saudade daquele tempo, porque nesse período eles estavam na Babilônia. Olha só o ânimo do povo, olha só como eles estavam nesse período da Babilônia. Diz assim, ó: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções, e nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Aí eles dizem: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita, olha o coração deles como estava. Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Eles tinham uma profunda saudade, um profundo desejo de voltar lá. Para vocês perceberem como o coração deles estava, né? Para eles falar, para a mão definhar, né? Para a língua grudar no céu da boca, era algo forte, né? E esse era o período que eles estavam vivendo na Babilônia. Um período de completa desesperança, um período de desalento, um período de tristeza, né? E é nesse contexto, né, começando uma obra que eles fizeram, tendo que parar, depois de 70 anos de cativeiro. Nesse contexto, Deus levanta Zacarias, é onde nós vamos chegar. Deus levanta Zacarias para trazer uma palavra de alegria ao povo, para trazer uma palavra de esperança ao povo, para fazer com que o povo voltasse os seus olhos para o Senhor, para fazer com que o povo observasse de novo em quem estava a força deles. Não era neles, era em Deus. Era em Deus. E agora nós vamos para o texto que eu havia prometido para vocês no começo, que é Zacarias. Antes de chegar no texto que eu prometi para vocês, nós vamos ler Zacarias 7, de 11 a 14. Zacarias, nesse texto, ele mostra como o povo estava, por que o povo chegou a essa situação, né? Se o povo tivesse voltado os olhos para o Senhor, se o povo tivesse colocado a força dele no Senhor, teria acontecido igual no período de Josias, teria acontecido igual com o filho da irmã Marli. Deus teria mudado a sentença. Mas o povo é duro de coração, o povo é terrível. E aqui, Zacarias, no capítulo 7, no versículo 11, dá uma pequena amostra de como o povo era, de como o povo estava. 7, de 11 a 14. Olha só como que era o coração do povo, ó. Mas eles se recusaram a dar atenção. Está falando, eles é o povo. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinham falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito, quando
eu os chamei, o Senhor falando, quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os darei, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei. Foi um período em que o Senhor se distanciou deles. Mas se distanciou deles porque eles não queriam Deus. Eles não queriam Deus. Eles fecharam os olhos, taparam os ouvidos para a palavra do Senhor, para o próprio Deus. Mas, nesse período de desalento, de tristeza, Deus levanta o profeta Zacarias. Né? Deus levanta profetas, às vezes, para cutucar, né? E Deus levanta profeta para alegrar o povo, para trazer o povo de novo a uma nova realidade. Sempre apontando para Deus. Porque sempre foi e sempre será o resultado de qualquer situação é olhar para Deus, é buscar ao Senhor. E o profeta Zacarias, vamos lá, no capítulo 9, agora sim nós chegamos no texto. Zacarias 9, de 9 a 12. Aqui nesse texto, ele tem duas profecias. E ele tem a extensão, duas extensões para essas duas profecias, do que vai acontecer. E ele usa um termo aí que vocês vão ver comigo, que é o termo que me chamou a atenção e que nós vamos discorrer um pouquinho a respeito dele. No capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, cria de jumento. Ele destruirá, primeiro, vou fazer uma paradinha aqui. Essa profecia, ela já se realizou. E todo mundo conhece ela, não conhece? É o famoso Domingo de Ramos, né? Onde Jesus entrou lá em Jerusalém sobre um jumento, sobre um jumentinho, né? Cria de jumenta. Então, essa profecia, ela já se realizou. Para nós, para eles, era a esperança de realização. Para eles, era a esperança de realização. Para nós, ela já se realizou. Isso nos dá a certeza que a segunda profecia vai se realizar. Porque a primeira já se realizou. Para eles, nenhuma das duas se realizou ainda. A segunda profecia: ele destruirá os carros de guerras de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra. Essa é a segunda profecia. O Senhor, ele vai governar tudo. Ele vai voltar. Essa é a segunda profecia. Que ele viria uma vez em jumentinho. E ele veio. E a segunda, que ele viria em glória para governar. E qual é a extensão desse domínio? Aqui está dito, de mar a mar. Toda a terra. Era o que eles conheciam, de um mar a outro. Então foi o que eles colocaram no texto. Toda a terra será governada pelo Senhor. Toda a terra. E aqui está uma outra extensão dessa profecia, no versículo 11. Quanto a vocês, por causa do sangue da minha aliança com vocês. Percebam que é o sangue da aliança de Cristo conosco. Libertarei os prisioneiros de um poço sem água. Um poço sem água. Um lugar que não tem água é um lugar de morte. A outra extensão é nos tirar da morte para a vida.
Essa é a outra extensão. A primeira extensão é sobre toda a terra. A segunda extensão é tirar você da morte para a vida eterna. Essas duas extensões vai acontecer. Porque as duas profecias também vão acontecer. Uma já até aconteceu. A outra é a esperança que nós temos da volta de Cristo. E aí, o profeta Zacarias faz ele conclama o povo. Ele diz assim, no versículo 12, ele diz assim, ó, voltem à sua fortaleza. Ele está falando para o pessoal voltar à casa deles, assim, volte à sua casa. Volte àquela casa bonita que você tem. Eu não entendo que ele esteja falando isso. Eu entendo que ele esteja assim, ó, volte à sua fortaleza. Voltem à força que vocês tinham antes. Voltem à bravura que vocês tinham antes. Voltem ao poder que vocês tinham antes. E por quê? Porque vocês, ó, prisioneiros da esperança, nós somos aprisionados por essa esperança. Se nós não somos aprisionados por essa esperança, nós somos aprisionados por alguma coisa. Se não é esperança, é em uma desesperança. É numa desesperança. Ou você é aprisionado nessa esperança da volta de Cristo, de uma vida eterna, ou você vai viver aí 60, 70 anos e acabou tudo para você, é isso? O profeta Zacarias, por meio do Espírito Santo, traz essa locução aqui, prisioneiros da esperança. Nós somos prisioneiros dessa esperança. E nessa nós temos que nos alegrar. Nessa nós podemos nos alegrar. E ele diz assim, ó, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Restaurarei tudo em dobro para vocês. Vocês lembram que eu disse para vocês que eles estavam num período entre o começo da construção do templo, né, que eles tinham construído o altar, e ali depois de 16 anos eles retomaram para que eles cumprissem e construíssem o templo novamente. Esse segundo templo de Zorobabel, que é considerado o templo de Zorobabel, o primeiro foi o de Salomão, esse segundo é o de Zorobabel, que ele que liderou a construção. Esse segundo templo, ele não foi mais grandioso do que o primeiro templo. Ele até era um pouco menor, diz a história, diz os escritos históricos. Então, restituir esse em dobro não é em coisas materiais, não é em grandeza. Restituir esse em dobro é levar você para uma vida eterna com o Senhor. É levar você uma vida eterna com o Senhor. E ele diz, voltem à sua força. Versículo 12, voltei de novo no versículo 12. Voltem à sua força, ou à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. O que nos liga a um bom futuro é o quê? A esperança. O que nos liga a um momento melhor é o quê? A esperança. O que nos liga à existência de um céu é o quê? A esperança. O que nos liga a algo que seja melhor, incorruptível, verdadeiro, justo, pleno, abundante, saudável, de satisfação plena, é a esperança. A pessoa sem esperança, ela não sai da cama. Ela não sai da cama. Se você
quer trazer uma pessoa novamente para a realidade, se você quer trazer novamente uma pessoa para a alegria, para a vida, você tem que dar esperança a ela. Sem esperança, essa pessoa está acabada. E vocês sabem, agora eu já vou lá para o final do texto, mas eu vou voltar. Vocês sabem qual é a razão da nossa esperança? Vocês sabem dizer qual é a razão da nossa esperança? Abra comigo, vamos ler lá. Em primeira carta de Pedro 3,15. Primeira carta de Pedro 3,15. Todos abriram? Antes, santifiquem, é isso mesmo? Acho que alguém pode ler? Acho que eu escrevi errado aqui. Por favor. Qual que é a razão da vossa esperança? Jesus Cristo é a razão da nossa esperança. Sem Jesus, não há esperança. Não há esperança. Antes, santifiquem Cristo como Senhor. A minha versão diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responderem a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança de vocês. A nossa razão da nossa esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a esperança, como eu disse para vocês, tem muitas nuances. A esperança, ela tem vários sentidos. E aqui nós vamos, para encerrar, tem um tempinho ainda, para falar de alguns sentidos dessa esperança. E aqui talvez que você precise de mais de um sentido dessa esperança. Ou talvez precise de um só. Ou talvez não precise de nada, que todos tenham, todos já estejam em você isso. Esperança no sentido de aguardar. Esperança no sentido de aguardar. Quem espera, aguarda. Não é verdade? Esperar, a própria palavra diz, aguardar. Leia aí, por gentileza, Salmo 39, 7. Aleluia. Agora, pois, Senhor, o que espero eu? Minha esperança está em Ti. É só aguardar, só esperar no Senhor. Esperança no sentido de procurar algo. Quem cultiva alguma coisa, quem planta alguma coisa, espera colher. Esperança no sentido de buscar algo, procurar algo. Talvez você esteja precisando buscar mais ao Senhor. Salmo 41, por gentileza. Aleluia. Coloquei minha esperança no Senhor. Ele inclinou-se para a mim e ouviu o meu socorro. Quem procura ao Senhor, encontra Ele. Quem procura, encontra o Senhor. Esperança no sentido de desejar. O cristão, que trabalha a semana inteira, ele espera chegar no domingo para cultuar o Senhor. Amém? O cristão que trabalha a semana inteira, tem lá suas dificuldades, não sei o quê. O que você espera? Eu espero que chegue o domingo para mim cultuar o Senhor.
Amém? Tem coisa melhor do que isso, Celcinho? Você gosta de trabalhar? Eu gosto de cultuar o Senhor. Se você gostar de trabalhar, você trabalha domingo. Você que sabe. Cultuar o Senhor é melhor do que qualquer outra coisa. Nós precisamos recuperar isso em nós. Salmo 25, 5. A minha versão diz assim: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Tem algumas versões que diz assim: todos os dias, há um desejo ardente no coração do cristão, buscar ao Senhor. Esperança no sentido de depender. Isso é o que mais tem na Bíblia. Eu só vou pedir para ler um texto, mas tem aos montes. Salmos 33, 20. Diz, não vou ler o Salmo. Quando você não tem condições de realizar algo e espera que alguém faça por você. É a esperança de depender de alguém. Eu espero que alguém me ajude. Pelo amor de Deus, eu não consigo fazer isso. E eu espero que alguém me ajude. E essa ajuda vem de quem? Salmo 33, 20. Aleluia! Ele é o nosso auxílio. Eu não consigo fazer tudo, Rafael. Eu preciso do auxílio do Senhor. O Salmo 144, 5, não precisa ler. Diz assim, esperança posta no Senhor Deus. A nossa esperança tem que ser colocada no Senhor Deus. Esperança no sentido de deter-se, de não sair da sua posição. Salmo 33, não, Salmo não, esse é Isaías. Isaías 33, 2. Esperança no sentido de deter-se, de não sair da sua posição. Isaías 33, 2. A minha versão diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Manhã após manhã, eu me mantenho na mesma posição, porque é o Senhor o meu braço forte. E nós precisamos, como precisamos, todos os dias, pela manhã, buscar força no Senhor. Ou não precisamos? Ou você está tudo certinho assim com vocês? Todo dia eu acordo de manhã, eu preciso buscar uma força ali, oh meu Deus. Mas a palavra diz, nosso braço, manhã após manhã, é o Senhor. Esperança no sentido de vigiar. É uma expectativa de que algo vai acontecer. A mulher grávida, o que ela faz? Espera. Espera e vigia, porque pode ser a qualquer momento. Nós também temos essa esperança da volta do Senhor. E por isso nós estamos vigilantes, esperando esse retorno, esperando essa volta. Essa é a nossa esperança. Esperar no sentido de confiar. Confiar. Também tem muito na Bíblia. Salmo 71, 5.
Salmo 71, 5. Aleluia! Pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus. Em ti está a minha confiança. Esperança no sentido de confiar no Senhor. Esperança no sentido de aquietar a alma, tranquilizar o coração, descansar em Deus. Salmo 62, 5 diz assim, pode abrir, por gentileza. Salmo 62, 5. Salmo 62, 5. Quem quiser pode ler, por gentileza. Aleluia! Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Esses são as nuances da esperança. Todas essas que eu disse essa noite. Esperança no sentido de aguardar. Esperança no sentido de procurar algo. Esperança ou esperar no sentido de desejar. Esperar no sentido de depender. Esperar no sentido de deter-se. Esperar no sentido de vigiar. Esperar no sentido de confiar. Esperar no sentido de aquietar a alma. Quais são os benefícios disso para nós? São 5 os benefícios. Espere no Senhor e serão renovadas as suas forças. Renova as nossas forças esperar em Deus. Renova as nossas forças. Isaías 40, 31. Hoje eu estou lendo bastante versículo. Vamos abrir aí. Isaías 40, 31. Aleluias. Quem espera no Senhor renova as suas forças. Quem espera no Senhor não se decepciona. Isaías 49, um pouco para frente aí, 23. O finalzinho do versículo. Quem espera no Senhor não se decepciona. Pode ler, por gentileza. 23. É no finalzinho. Isaías. Aleluias. O que esperam em mim não ficarão decepcionados. Quem espera no Senhor tem bons planos da parte dele para a sua vida. Jeremias 29, 11. Esse é um texto conhecido, mas é bom a gente ler. Eu mesmo, às vezes, não lembro de cabeça até o finalzinho. Quem espera no Senhor tem bons planos da parte dele para a tua vida. Jeremias 29, 11. Aleluias, para te dar uma esperança e um futuro. Tenho bons planos a seu respeito. Assim diz o Senhor. Quem espera no Senhor é abençoado. Isaías 30, 18. Isaías 30, 18. Quem espera no Senhor é bem-aventurado ou é abençoado.
Aleluia! Como são felizes, como são abençoados todos os que nele esperam. E quem espera no Senhor alcança a salvação e alcança uma nova terra. Salmos 37, 9. E eu já estou encerrando. Salmo 37, 9. Aleluia. Leu 34 que é idêntico quase. O versículo 34. Aleluia! Quem espera no Senhor receberá a terra como herança. Haverá um dia em que a tristeza, o desânimo, a morte, tudo será tragado. Só haverá o Senhor numa nova terra. Um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de satisfação. Quem espera no Senhor alcança e renova as suas forças. Não é decepcionado. Tem bons planos da parte dele para nós. É bem-aventurado quem espera no Senhor. E quem espera no Senhor receberá uma nova terra para viver em paz. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Deus é grandioso. Nós só podemos dizer isso hoje. Por quê? Porque nós somos prisioneiros dessa esperança. Nós estamos presos nessa esperança. Nós estamos presos nessa esperança. Existe sempre alguns que querem se desvencilhar dessa esperança. Mas ao lado dessa esperança, que é Cristo Jesus em nossas vidas, nosso Senhor e o nosso Salvador, não há esperança. Não há esperança. Vamos nos colocar de pé? Aleluias. Que o Senhor possa renovar a força de cada um, como foi dito aqui no texto. Voltem à sua fortaleza, assim diz o Senhor. Voltem à força, porque eu sei que vocês têm. Porque vocês são prisioneiros de uma esperança, de uma rica esperança, de uma poderosa esperança, que não permite com que nós andemos com a cabeça baixa, que nós andemos com a cabeça curvada, que nós andemos tristes e desanimados. Nós somos prisioneiros. Estamos presos a essa esperança. E eu louvo a Deus por estar preso a essa esperança. Eu louvo a Deus por estar preso, por estar seguro, por estar envolvido, pelo Senhor não me deixar sair, pelo Senhor não me deixar me libertar dessa esperança. Eu louvo a Deus, porque sem qualquer sombra de dúvida, a única prisão que nós devemos agradecer ao Senhor por estar. Há muitas prisões aí fora. Prisões das drogas, prisões de um mundo perverso. Há muitas prisões. E você, mais do que eu,
Você pode estar passando por sua cabeça algumas delas aí. Mas eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor por estar preso a essa esperança. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluias.